Eu nasci já numa família cristã, comecei a frequentar, ia junto com a minha mãe quando criança, é mais fácil até a gente acompanhar os pais. E ia para a igreja, acompanhava, participava dos cultos, participava dos eventos de crianças. E conforme fui crescendo, minha vida começou a mudar. Comecei a ter amizades fora, assim, e comecei, com 16 anos, já comecei a usar drogas e participar, frequentar, cada vez me afundando mais, e armas, e conhecendo mais pessoas, cada vez indo mais para o mundo, vendendo drogas, passando por muitas coisas, brigas, muitas brigas. Teve momentos na minha vida que eu via minha mãe sofrendo demais, achando drogas dentro de casa, tudo, e ela vendo. Às vezes coisas que ela nem sabia o que era, perguntava para os meus irmãos o que era aquilo, por que eu estava fazendo aquilo daquele jeito. Eu saía de casa, ficava o dia inteiro na rua, de madrugada, só chegava de manhã em casa, drogado, bêbado. E teve um ponto assim na minha vida que foi quando eu conheci minha esposa, Ana Paula, e rápido assim ela já engravidou, a gente teve a nossa filha. Os amigos vinham, vamos para uma festa, falavam, não dá para me ir. Falavam, então vamos fazer na sua casa. Vamos, fazia tudo na minha casa. Elas vendo, minha mãe não ia na minha casa porque não tinha como. Muita bebida, muita bagunça. E minha filha crescendo naquele ambiente. Teve uma festa num bairro que a gente foi, quando a gente estava vindo embora, aconteceu uma briga lá, a gente estava com os amigos nossos, quando a gente veio embora dessa festa, passou um cara de moto depois e atirou na gente. É Deus que estava protegendo a gente, porque não acertou ninguém. E aquilo ali ficou na minha cabeça, mas no momento, uns dias, eu parei, refleti bem e achei que eu ia conseguir mudar, que sozinho eu ia conseguir. Mas a gente para por uns dias, mas não consegue. Volta tudo, as coisas que a gente fazia, acho que hoje eu consigo. Fica um dia, 2 dias, depois volta tudo de novo. Sozinho a gente não consegue. É uma situação que ela não estava aguentando mais, ela falando que ia embora. E eu não tinha como olhar para ela e às vezes eu brigava com ela ainda para ela ficar. A gente conversava assim, eu já me alterava, não conseguia conversar com ela. Minha filha vendo tudo e eu não estava participando assim do crescimento da minha filha. Eu não brincava com ela, não saía com ela. E teve um rapaz que trabalha comigo, ele é da igreja, tudo, ele é cristão, ele começou a falar para mim, começou a conversar comigo, falar de Deus para mim, contando umas histórias. E aquilo ficou na minha cabeça. E quando foi à noite, um outro amigo meu, ele começou a conversar comigo e falar da igreja. E de repente, assim, deu um toque no meu coração, que os dois, a mesma coisa, tudo que o cara falou para mim de manhã, ele falou à noite. Quando ele me convidou para vir para a igreja, nem ele acreditou, minha resposta assim foi imediata. Eu falei, eu vou. E ele começou a dar risada, eu falei, não tem como, Deus está me chamando. E eu foi numa quarta-feira, eu fui num culto, aceitei Jesus lá, mas ainda eu sentia que não estava curado ainda. Aí foi quando eu fui num culto de cura e libertação, e o ministro, ele perguntou se alguém quiser ser curado, se livrar de algum mal, que vem aqui na frente, eu vou orar por você, eu quero fazer que vai ser liberto. E eu levantei, assim, totalmente com o coração aberto para me entregar para Jesus. E eu, nessa minha caminhada até lá na frente, eu fui conversando. Falei, Deus, se você existe mesmo, se você me chamou aqui, eu quero sair daqui curado. Eu quero ser transformado de verdade, porque todo mundo fala, tem que pôr Deus à prova. E realmente, nesse dia eu coloquei a prova. E eu recebi uma oração que eu nunca tinha sentido um negócio daquele. Foi totalmente assim, transformou minha vida, mudou totalmente. Eu saí curado. Eu saí dali sem vontade de beber, de usar droga e totalmente mudado. Hoje
tô com a minha família, brinco, saio com a minha filha, a gente conversa, não tem mais brigas. Hoje é uma vida totalmente diferente, assim, que nem eu mesmo imaginava. A gente está aqui na igreja, os amigos novos assim que a gente conheceu aqui, e tem um pequeno grupo aqui na igreja que ajuda bastante, assim, a pessoa está chegando. E eu tenho meu pequeno grupo, ela tem o dela. Quando a gente foi se casar, eles se reuniram e fizeram o nosso casamento. A gente não fez nada, assim, é Deus mesmo que estava ali no dia do nosso casamento lá, assim, uma coisa que a gente não esperava também, muitas decisões lá para Jesus, pessoas que aceitaram lá naquele momento. Até foi assim, uma satisfação para a gente poder ver que naquele dia Deus não estava só transformando a nossa vida, mas a vida de outras pessoas também ali naquele dia. Hoje a gente tem realmente uma família, assim, eu saio com a minha filha, nós três juntos, brinca junto, antes não tinha momentos assim. E até para quem conheceu a gente antes e vê hoje, vê que é uma transformação mesmo, que com Jesus a gente muda, Deus transforma realmente. A nossa família hoje é totalmente virada assim para os olhos de Deus mesmo. A gente busca cada dia mais, cada culto que tem na igreja, a gente está junto, a gente vai. Nossa filha, ela gosta, ela chama a gente também para vir aqui na igreja. A gente está buscando cada vez mais o caminho mesmo e buscar ajudar as outras pessoas hoje com tudo que a gente passou, ser o espelho para outras pessoas, para mostrar que realmente com Deus tudo não fica fácil, mas o caminho é o melhor, não tem outro.